Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Você sabe, aqui no podcast a gente vai e sempre conhece entidades, organizações, movimentos aqui de toda a nossa região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E a gente também traz assuntos que são de interesse das organizações. E hoje não será diferente. O assunto hoje ele diz respeito diretamente às organizações, mas também a você, que é contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, e tenho certeza que vai ser uma temática muito interessante porque vai ser com bastante informação a respeito da forma como os nossos tributos eles são tratados e distribuídos para que ele retorne aos nossos municípios. E claro, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e comentar cada um dos nossos episódios. Assim, o algoritmo entende a relevância desse assunto e vai distribuir ele para mais e mais pessoas. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook, nos acompanhe no Spotify em áudio e vídeo e também nos acompanhe no TikTok com os nossos cortes. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais e busque mais informações a respeito. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie doadores e doações e pela plataforma você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br. A Doar também tem uma solução para você que promove eventos na sua organização, chama-se Evento Santo. Fala com o Kleber, dá uma conversada nele. E uma recomendação, a gente já gravou episódios com a Doar Digital, volta uns episódios para trás aqui no nosso canal e busque mais informações a respeito. Bom, o episódio hoje ele é especial, eu não tenho um convidado específico aqui, então eu vou trazer esse conteúdo que foi denominado como Jornada do Tributo, e isso é muito interessante porque eu quero trazer essa dimensão para você que está aí do outro lado, entender o que acontece quando a gente paga um tributo, paga um imposto, de que forma ele retorna em serviços para os nossos municípios. E claro, além disso, como a gente pode ampliar a utilização desse recurso mediante o uso das leis de incentivo, e é isso que eu quero mostrar aqui, com exemplos práticos, com valores, para que você possa pelo menos refletir a respeito da diferença que você pode fazer. Eu costumo dizer que pensar e destinar imposto é uma ação individual para um resultado coletivo. Então, eu quero que você grave um número inicial que é o 3,74. Ele é muito importante para o nosso fechamento desse bate-papo que eu quero ter aqui com vocês. Então, a jornada do tributo, onde começa toda essa jornada? Bom, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, ela é obrigatória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não é uma multa, uma penalidade. Ela tem que ser instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que caracteriza o tributo. E dentro do tributo a gente tem a categoria dos impostos,
que é o que nos interessa mais nesse bate-papo hoje, né? Então é algo que é obrigatório, você não pode escolher entre pagar ou não pagar, ser tributado ou não ser tributado, né? Tem que ser exprimido em moeda, ou seja, a nossa hoje é moeda real, então ele vai se exprimir dessa forma, não deve se caracterizar como uma multa e instituída em lei, como eu já mencionei, e numa atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o próprio poder público ele não pode escolher se ele tributa ou não. Está em lei, ele é obrigado a fazer, portanto, nós não temos como... A gente pode reclamar e a gente reclama, né? É fato que isso acontece, né? Mas o poder público ele não pode se eximir disso sob pena de sofrer eles próprios, né? O servidor responsável dele próprio sofrer penalidades por conta disso. Mas eu quero trazer isso um pouco de uma forma um pouco mais leve, porque a gente pode também participar disso tomando umas decisões importantes e com isso contribuindo para o desenvolvimento de muitas ações que estão ao nosso redor. Primeiro é importante a gente entender que o tributo ele sempre está vinculado a uma questão de Estado, né? E o nosso Estado hoje é o Estado brasileiro, que está constituído de forma legal, jurídica, é uma organização política e também uma organização social, que ocupa um território. A gente tem o nosso mapa do Brasil, né? E nós temos ali também uma Constituição que é a lei máxima de um Estado. Nós temos a nossa desde o ano de 1988 em vigência, né? Então o nosso Estado brasileiro atual ele nasceu em 1988 com a Constituição, né? Temos um governo que é escolhido de forma democrática, possui soberania, né? E disso também resultam as cooperações internacionais, o reconhecimento internacional, né? E esse Estado ele precisa de uma manutenção, ele precisa se manter, ele precisa dar condições a todos os que vivem nesse Estado para aplicar, enfim, oferecendo saúde, oferecendo educação, oferecendo segurança, infraestrutura e tudo mais o que a gente conhece, né, das atribuições que o Estado deve conceder aos seus habitantes, né? E para financiar essas atividades do Estado, né, ele precisa obter receitas. Temos vários tipos de receitas que o Estado pode utilizar para financiar todas essas atividades. Nós temos lá, por exemplo, as receitas patrimoniais, as receitas creditícias e as tributárias, essas que nós vamos tratar aqui especificamente. E também são as mais visadas porque afetam diretamente a você, a mim e qualquer cidadão do nosso Estado brasileiro. Isso tudo está previsto no sistema tributário. Inclusive o sistema tributário, o regime como isso é constituído, ele começa lá na Constituição Federal, onde tem dos artigos 145 ao 162 a forma como, por exemplo, cada ente federativo tem de responsabilidades, o que cada um pode fazer enquanto sistema tributário, pensando o sistema tributário. Então, a gente sabe que existem tributos que são exclusivamente da União, outros que são a atribuição dos estados e outros ainda são atribuição dos municípios. Também dentro desses artigos a gente tem, por exemplo, todo o regramento a respeito da formação das leis tributárias. Qual a correspondência de cada uma, quais as atribuições e responsabilidades que cada uma traz tanto ao ente público como também a nós, né, contribuintes desse Estado, né? E tem um aspecto, né, que é muito importante, que é de que forma esses tributos eles são repartidos entre os entes. E esse é o ponto
principal dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo hoje, dentro dessa jornada do tributo que eu quero apresentar para vocês. Então vocês vejam que existe todo um regramento federal, né, a partir da Constituição Federal, depois o Código Tributário Nacional, e depois então isso vai se desdobrando em outras tantas leis até chegar a nós, né, que somos aqui os contribuintes e que mantemos o nosso Estado pagando os nossos tributos. O Sistema Tributário Nacional, diante dessa composição toda, ele vai, obviamente, demonstrar de que forma o Estado, né, ele vai utilizar desses recursos, dessas receitas que ele arrecadou, para financiar a saúde, a segurança, a coleta de lixo, por exemplo, né, o esporte, a educação, a segurança pública, né? Vai estar tudo determinado dentro desse conjunto de leis. Tá? Bom, na questão da repartição das receitas tributárias, e esse é o ponto principal que a gente vai conversar aqui, e eu vou pedir para o Tyson ir até o número 8, aí, o nosso slide número 8, que trata um pouquinho como que funciona essa questão das receitas tributárias, né? Então a gente tem hoje a concentração de arrecadação na União e nos estados principalmente. Os municípios também têm, mas basicamente a arrecadação primordial, majoritária, ela ocorre na União e nos estados, né? E tem um aspecto importante, tem umas figuras aí que talvez alguns de vocês nunca viram na vida, né? À nossa esquerda a gente tem a foto de uma máquina calculadora. Isso é da época, Tyson, do Antigo Testamento, quase isso, né? É bem antiga, né? De forma manual. Hoje já existem sistemas que fazem isso tudo, né? Mas a representação aqui é de que existe essa necessidade de se fazer a apuração do seu tributo e, consequentemente, a partir da apuração, a obrigação de fazer o recolhimento, aqui também representado por uma guia de tributo federal, né? E quem faz a gestão desse recurso é o Tesouro Nacional. É ele quem vai determinar posteriormente como que vai ser feita essa distribuição. Bom, tem a Receita Federal aqui no meio, que é responsável por conferir se esses cálculos que a gente faz estão corretos, controla a gestão dos documentos emitidos e faz a fiscalização disso em havendo necessidade. Obviamente, eles vão notificar o contribuinte a fazer o pagamento, ou então complementação, ou retificação. Esse é o papel da Receita. Mas quem faz a gestão propriamente dita do recurso é o Tesouro Nacional, né? E tem um aspecto importante quando a gente fala de tributos e de repartição tributária, é que parte desses tributos eles são compartilhados, eles são repartidos, né? Para a gente entender, os municípios eles não precisam repartir aquilo que é o seu tributo com algum outro ente. O município ele cobre ISS, ele cobre IPTU, e são então tributos que ficam diretamente ao município, né? O Estado, que tem aí como principal fonte o ICMS, ele já precisa fazer a repartição com os municípios. Um percentual do ICMS ele é distribuído aos municípios. E a União, que tem o maior conjunto de tributos, então também vai fazer a distribuição aí entre estados e municípios. E é aqui que é a questão importante que a gente vai conversar, como que ocorre essa distribuição, essa repartição da União para com os municípios. E existe, então, que é o nosso foco principal de discussão, que é o imposto de renda, né? Que todos nós estamos sujeitos ao pagamento dele. Você que é
é CLT, você que trabalha como autônomo, você que é empresa, né? Você tem aí no conjunto de obrigações tributárias o imposto de renda. Pode ser que você tenha isenção, pode ser que você esteja dispensado, mas você é um contribuinte do imposto de renda, e isso é importante que a gente mencione, tá? Então, o imposto de renda, ele tem a sua natureza prevista também no Código Tributário Nacional, no artigo 16, e é importante a gente destacar que ele não precisa ter uma atividade específica. Ele é imposto, ele precisa ser pago, e de certa forma, eu digo assim que ele vai para o Caixa Central da União, né, e ele pode ser utilizado para qualquer finalidade prevista dentro do orçamento da União. E claro, quando ele é distribuído para estados e municípios, ele continua com essa característica de ser utilizado de forma conforme o orçamento de cada um dos entes que vai receber a sua parcela, né? O imposto de renda, ele incide então sobre proventos de qualquer natureza. Isso significa que se você é assalariado, se você recebe rendimento financeiro, se você recebe aluguéis, se você tem ganho de capital, você, pessoa física, vai ter a incidência do imposto de renda. E na pessoa jurídica, além disso, você ainda está sujeito ao pagamento do imposto sobre o lucro, que também é uma renda, né? É claro que existem as diversas formas de você fazer essa tributação. Depois eu vou falar um pouquinho especificamente sobre uma delas, né? Mas todos nós estamos sujeitos ao pagamento do imposto de renda. Não tem como a gente escolher não pagar, tá? Senão o leão, ele, de fato, ele fica bravo e ele vem atrás de nós, tá? Então hoje nós temos uma estatística relacionada aos contribuintes de imposto de renda, que é mais ou menos o seguinte: a pessoa jurídica, e aqui eu vou trazer apenas dados de lucro real, que dizem respeito também à continuação daquele primeiro número que eu falei para vocês, o 3,74, como que isso impacta, né? Mas o nosso foco de discussão aqui hoje são os contribuintes pessoa jurídica pelo lucro real, que são uma forma de você fazer a apuração do seu imposto. É um regime de tributação que as pessoas jurídicas podem fazer. Na pessoa física, são aquelas que fazem a sua declaração pelo modelo completo, né, que é mais vantajosa para elas também. E o que acontece, né, quando a gente faz essa relação com as leis de incentivo, que são todas aquelas possibilidades que as empresas e as pessoas físicas têm de deixar um pedacinho do imposto para financiar algum tipo de atividade, algum projeto, a gente vai observar que no lucro real as pessoas jurídicas podem tirar até 10% do imposto para financiar esse tipo de atividades. E na pessoa física, até 9%, a possibilidade de chegar até 9%. É um percentual bastante interessante e eu quero mostrar para vocês depois como que isso funciona também. E aí nós temos alguns números, essas estatísticas, né? Empresas que são tributadas no lucro real representam em torno de 140 mil empresas no Brasil. Isso representa, do total de pessoas jurídicas, menos de 5%. Só que esse montante ele representa por 70% ou até um pouquinho mais de toda a arrecadação de imposto de renda, né, para as pessoas jurídicas. Então é um volume significativo, são poucas empresas, mas a contribuição delas é extremamente elevada. E quando a gente vai olhar para a pessoa física, nós temos aí em torno de 30% dos contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo, né? Então nós temos aí um contingente aí de em torno de um pouco mais de 9 milhões de contribuintes, né? Considerando os dados mais recentes das entregas de declaração. Então o foco desse nosso bate-papo agora
ele é muito mais para você que é um contribuinte que faz a declaração pelo modelo completo e para você que é um contribuinte pessoa jurídica que faz o seu recolhimento de imposto pelo regime do lucro real. Antes eu falei da questão da repartição tributária. Isso também precisa estar descrito em algum lugar, a forma como isso vai ser encaminhado do Tesouro Nacional para os demais entes, para os estados e para os municípios. E a Constituição Federal, ela determinou, né, que o Tribunal de Contas da União é o responsável por regulamentar os cálculos, e a gente chama os coeficientes, para que esse cálculo ele ocorra e assim então, né, se faça essa distribuição do tributo, né, para os demais entes. E aqui a gente vai falando especificamente de imposto de renda, vai alimentar os fundos de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Então o Tribunal de Contas faz esse cálculo, levando em consideração uma série de itens, né? Eu quero aqui destacar rapidamente a questão de dados populacionais, que é um dos itens que é considerado, né? Então o tamanho da população influencia nesse cálculo. IDH também tem relação com isso, tá? E localização geográfica também tem a ver com a forma como isso é calculado, tá? Bom, feito isso, o Tribunal de Contas anualmente ele divulga, através de uma decisão normativa, esses coeficientes. E ele tem uma distribuição bem interessante, tá? Essa eu vou pedir para colocar no slide número 12. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é o percentual que Santa Catarina vai receber, a gente também tem a distribuição para cada município. Então, a próxima tela que a gente vai ver é apenas um pedacinho dela, dos primeiros municípios aí dessa listagem, mas a gente tem uma ideia de quanto cada município recebe daqueles 4,2% que foram distribuídos correspondentemente ao estado de Santa Catarina. Então a gente vai ver adiante, e é esse o cálculo que eu quero apresentar para vocês, como que isso se distribui. E a partir disso a gente precisa entender a importância de nós tomarmos decisões para que esse recurso, mais recurso na verdade, fique aqui nos nossos municípios, né? E a gente vai ver que tomando a decisão de fazer uma destinação do nosso imposto para alguma lei de incentivo, para o município depois praticamente não vai mudar nada. Então eu trouxe aqui uma simulação de uma renda de uma pessoa física, tá? Que tem aí em torno de um salário anual de R$180 mil, um nível de gerência, vamos pensar assim, com algumas deduções que são permitidas em lei também, né? Para quem faz pelo modelo completo, sabe que tem essa possibilidade, né? Onde nós chegamos ali a um imposto de renda devido, no nosso quadro ali, no valor de R$31.357. É o imposto estimado, claro, né? Que uma pessoa que tem uma renda anual de 180 mil vai pagar de imposto de renda em um ano, ok? Bom, o que acontece com relação àquela distribuição que a gente estava falando até então? 25,5% desse valor é destinado para o Fundo de Participação dos Municípios. 24,5% vai para o Fundo dos Estados e os 50% fica para a União. Então, veja só, gente, dos R$31 mil, quase 8 mil vai ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, tá? Deste valor, Santa Catarina tem direito aos 4,2%, ou seja, dos quase 8 mil reais, dos seus 31 mil reais, Santa Catarina vai ter direito a receber 335,82 de volta.
vai voltar para o estado de Santa Catarina. Tá? Só que também tem uma regra, que eu acabei não falando antes, que do montante que vem para o estado, a capital fica com a maior parte e o restante é distribuído entre os municípios, que no linguajar técnico é o FPM interior. Né? E nesse caso, a gente vai estar falando de R$ 290 que vai ser distribuído entre os municípios de Santa Catarina, cada um conforme o seu indicador, o seu percentual que eu mostrei anteriormente. E aí começa a vir umas coisas interessantes que a gente precisa se atentar e a gente precisa entender, né, dentro dessa jornada do tributo que a gente está tratando aqui. Quanto efetivamente volta para Blumenau, eu vou pegar especificamente Blumenau, desse contribuinte que tem uma renda anual de 180 mil, né, que pagou lá quase um pouco mais de 31 mil reais de imposto e que Santa Catarina vai distribuir R$ 290 entre todos os municípios. Podemos ir para a próxima, Tyson? Blumenau tem direito a receber 1,29% de todo o valor. Só de Santa Catarina, ok? Isso significa dizer que Blumenau vai receber de volta R$ 3,74 daqueles 31.357 que você, contribuinte, pagou no decorrer de um ano. R$ 3,74. Um pouquinho mais de 1% volta para o nosso município. Volto a repetir, esse dinheiro ele vai para o orçamento municipal, vai para a Caixa Central da Prefeitura, vai cumprir o orçamento. Tá? E aí que eu quero chamar a atenção, porque se eu pegar esses 31 mil reais e considerar isso também como um imposto que uma pessoa jurídica está pagando, esse retorno ele vai ser igualzinho, vai ser os mesmos R$ 3,74 que virão para o município. E aí eu quero chamar a atenção para o quadro que fica logo abaixo, onde nós temos uma demonstração de como a gente pode mudar essa realidade, trabalhar um pouco mais, a partir de uma decisão individual, da distribuição desse tributo. Então vocês vão ver do lado esquerdo, acima tem lá o quadro com o valor que Blumenau vai receber, R$ 3,74, e abaixo dois quadros, um que diz com destinação pessoa física, o outro com destinação pessoa jurídica. E aqui eu quero chamar a atenção para você que é pessoa física. Você pode destinar até 9% do valor do seu imposto distribuído entre aquelas leis de incentivo que eu tenho relacionado ali. O esporte, a cultura, fundo da infância e adolescência, fundo do idoso, que pode alcançar até 7%, ou seja, R$ 2.195. E de forma adicional, você pode contribuir para os dois programas na área da saúde e da assistência, com mais 1% para cada um, totalizando os 9%, R$ 2.800. Bom, veja como muda. Dos R$ 31.357 que você pagou, você pode, de forma direta, destinar R$ 2.800 para projetos que estão aprovados em leis de incentivo. Se você não fizer nada, não fizer essa destinação, o município vai receber de volta R$ 3,74. Veja que é uma diferença extremamente grande. É quase que um abismo entre os dois formatos. Sendo que você tem a possibilidade de utilizar leis de incentivo, né, ter aí a condição de escolher aonde esse recurso vai ser aportado. O que é importante no caso da pessoa jurídica, que eu quero destacar, é que ao invés de 9%, você pode chegar até 10%, de acordo com aquela distribuição de esporte recebendo 2%, cultura 4%, fundo da infância, fundo do idoso, Pronon e Pronaz 1% para cada uma das leis. Então,
você tem aí a possibilidade daqueles 31 mil deixar 3.135 financiando projetos que estão aqui próximos de nós, atendendo a nossa comunidade. E aí eu quero compartilhar agora também a questão como que isso fica diferente no caso de utilizar desse mecanismo, de você decidir por destinar parte desse imposto, né, para financiar esses projetos. E Tyson, eu vou pedir para você ir para o 17, que é onde a gente vai ver a relação de quanto vai voltar para o município de Blumenau em você tomando essa decisão. E você vai perceber que a diferença é praticamente nula, ou muito pouquinho, tá? Quando a gente não faz a destinação, deixa simplesmente a coisa acontecer, a gente paga o nosso tributo, espera o recurso voltar para o município, Blumenau recebe R$ 3,74, e nessa decisão que você tem, podemos ir para a próxima. E quando a gente toma essa decisão de deixar um pouquinho para projetos, que na verdade é bastante, os 9%, né? No caso da pessoa física, 10% na pessoa jurídica, o que eu estou chamando aqui com destinação, o que vai voltar para o município são R$ 3,00. Então, percebam que a diferença ela é muito, mas muito pequena. Não vai fazer diferença para o caixa do município. Agora, o impacto que a gente vai causar deixando esse valor, tomando essa decisão de deixar os 9% na pessoa física, os 10% na pessoa jurídica em projetos, isso sim vai fazer muita diferença. E eu quero assim me arriscar a dizer que desses R$ 3,74 ou dos R$ 3,00, dificilmente isso vai financiar algum projeto que você queira apoiar na área da cultura, na área do esporte, tá? Ou mesmo dos fundos. Então é muito importante essa participação ativa sua como contribuinte do imposto de renda, seja você pessoa jurídica do lucro real ou seja você contribuinte da declaração pelo modelo completo. E por que isso é tão importante? Porque quem faz esses projetos são entidades que a gente chama entidades do terceiro setor. Aqui no nosso podcast a gente está repleto delas, tá? 99,9% dessas entidades estão ligadas a esse terceiro setor, que ele é muito representativo no Brasil hoje, tá? A gente tem aí uma participação, tá, de mais de 4% no PIB nacional. Isso representa um volume muito elevado de organizações. Nós estamos falando de quase 800 mil organizações no Brasil, mas que tem uma movimentação muito grande no termo desses recursos. E a gente faz muito com poucos recursos. Então você pode contribuir para que a gente alcance mais e mais resultados ainda. Para efeitos comparativos, a agricultura ela representa 4,57% do PIB. A fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, 1,73%. E o terceiro setor, que é representado por todas essas organizações que fazem o bem, que mudam a vida de pessoas, 4,29%. Então veja a importância que nós temos na economia do país, mas muito mais do que isso, na transformação de vidas, né? E, bom, a gente está fazendo aqui o encaminhamento já para o final desse nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de destacar porque muitas vezes você que é empresa, não busca e não utiliza desses incentivos, tá? Muitas vezes pela questão burocrática. Eu preciso fazer preenchimento de mais alguma coisa, ter que fazer um depósito que eu não estava na minha programação. Enfim, existe um conjunto de situações burocráticas que talvez possam estar me impedindo. Não quero perder tempo fazendo isso. Gente, vamos lembrar daqueles valores
que eu posso efetivamente deixar aqui no meu município. Talvez você não tinha nem conhecimento a respeito disso, né? Então, esse podcast hoje, esse episódio, é para isso, é para trazer esse conhecimento de que você pode sim fazer e fazer a diferença, né? Aplicando imposto de renda em projetos, ações sociais que estão promovendo transformação de vidas ao nosso redor, na nossa comunidade. Pela diversidade de leis, que também é uma realidade, né? Veja que a gente falou aqui 10% e estamos falando aí de pelo menos 7 leis diferentes, né? Então, assim, tem essa diversidade, mas também para isso a gente traz essa informação aqui para vocês e ao decorrer também do próximo ano, a gente quer trazer mais conteúdos específicos de cada uma das leis de incentivo. A gente já teve agora recente uma delas, a Lei de Incentivo ao Esporte, volta uns episódios para trás, um bate-papo muito gostoso que a gente teve com o Leonardo, tá? Adiante a gente vai ter com as outras leis também, tá? E muitas vezes o que acontece aqui, mais na questão das empresas, é a falta de articulação dentre as áreas das empresas, como o marketing, como a área financeira, como o jurídico e também aquelas empresas que têm alguma área específica voltada à sustentabilidade. Então, por vezes, um quer fazer, o outro não entende e acaba que nada acontece adiante. Também o desafio para você, né, que nos ouve aqui, de buscar essa articulação, né, e mostrar a importância relacionada a se fazer, a se tomar esse tipo de decisão. E, por fim, eu quero trazer ainda algumas ganhos que a gente tem com essa decisão de se fazer a destinação de imposto. A primeira delas, que talvez é a mais importante, você contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, você tem a decisão, o poder de decidir aonde esse recurso vai ser aplicado, né? Quando a gente falou lá no comecinho, né, que o que é o tributo, que ele é uma questão obrigatória, de fato ele é, eu não tenho como fugir disso. Mas eu posso pegar um pedacinho dele na pessoa física até 9%, na pessoa jurídica até 10%, e eu decido onde eu quero dar essa destinação. Veja como isso é importante, né? Quando a gente não faz absolutamente nada, esse recurso ele virá pelo seu caminho normal, por essa jornada do tributo, e eu não tenho nenhum poder de decisão, a não ser fazer o pagamento. Aliás, não é nem poder de decisão, é uma obrigação que eu tenho que cumprir, né? Mas quando eu utilizo desse mecanismo da lei de incentivo, isso muda. Eu passo a ter o poder de decisão. Eu escolho aonde esse recurso é para ser aplicado. Outro aspecto importante, não existe um desembolso, eu não preciso tirar mais dinheiro por conta disso, porque o valor eu já tenho a recolher, já foi gerado aquele tributo, aqueles R$31 mil que a gente conversou anteriormente. Então, eu só preciso direcionar, dizer, olha, desses 31, eu quero que X vá para tal projeto, para aquele e para aquele. E está resolvido. Eu não preciso fazer um desembolso. Eu não preciso tirar mais dinheiro do que aqueles 31 mil que eu já estou tirando no conjunto de um exercício de um ano inteiro, tá? Tem uma questão importante que é o impacto social que isso vai trazer, né? Eu mudo perspectivas, eu mudo cenários, eu mudo a vida de quem vai ser o beneficiado dessa minha decisão. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que são transformadas a partir de projetos sociais, seja na área do esporte, seja na área da cultura, seja através dos fundos, e aí nós temos o Fundo da Infância e Adolescência, o Fundo do Idoso, né? Ou ainda os que são na área da saúde, o Pronon, que atende pessoas de oncologia, pessoas que passam aí por tratamentos de câncer, ou então na assistência social através do Pronas, que então também auxilia
famílias que estão em dificuldade. Então veja a importância que você, a partir dessa decisão individual, pode estar trazendo para mudar a realidade de muitas pessoas. Mudar a perspectiva de vida. Tá? A gente já ouviu várias histórias, vários relatos aqui no nosso podcast, episódios que trouxeram essa vivência de quem teve a vida transformada por meio de algum projeto. Outro aspecto que é muito importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, que essa decisão de eu deixar recurso para projetos na minha cidade vai fazer com que esse dinheiro circule aqui no município, ou seja, a economia local ela passa a ser fomentada, né? Então isso é muito importante. Você que tem um pequeno comércio, você conhece alguém da sua família que tem um pequeno comércio, vai ter impacto também. Então veja que não é só a questão de um projeto, mas tudo que envolve toda a sociedade, toda a comunidade onde aquele projeto também está sendo executado. A gente já falou isso aqui também em episódio de prestação de contas, que precisa ser tudo extremamente legal, é feito de forma rigorosa e, muito importante, os projetos, no geral, na sua maior parte, eles utilizam de recurso humano, de fornecedores locais. Então isso gira a própria economia onde esse projeto está acontecendo. E por consequência, se esse dinheiro circula no meu município, isso vai gerar novos tributos. Ou seja, a roda vai continuar girando. Então eu vou ter novos tributos para o município, novos tributos para o Estado, novos tributos para a União. Então quando você ouve que uma lei da cultura, ela multiplica aquele valor por 2 vezes, por 3 vezes, é por conta dessa situação, de dessa engrenagem que é movimentada a partir da sua decisão individual de deixar parte desse tributo aqui no nosso município. Então veja que você, pessoa física, você, pessoa jurídica, você pode participar desse processo com a utilização das leis de incentivo e fazendo a mudança, promovendo mudança na vida de tantas e quantas pessoas aqui que são beneficiadas pelos projetos que ocorrem na nossa região, no nosso município, na nossa região. Então eu quero deixar assim como uma mensagem. Antes da mensagem, a palavra-chave. A palavra-chave desse episódio é destinação. Ok? Mas eu quero deixar o desafio para você olhar para a sua situação de tributária, se você faz a declaração pelo modelo completo, de buscar a orientação de como fazer esses aportes. Tá? Você pode buscar auxílio com o seu contador, tá? Ou então acione a gente aqui no podcast, nós temos o maior prazer de explicar isso para você também. Você que é pessoa jurídica, que é tributada pelo lucro real, fale lá com o seu contador, com a sua controladoria, com o seu jurídico, a forma como você pode atuar também de forma ativa para mudar vidas por meio das leis de incentivo, por meio de projetos. Tem muito projeto muito bacana, muito legal, que ocorre talvez bem pertinho de você e que você não esteja sabendo ainda. Você tem até 10%, pessoa jurídica, até 10% para ser destinado para projetos sociais. E você, pessoa física, tem até 9% para destinar a projetos sociais. E para o Caixa Geral do município, pelo fundo de participação, não vai mudar nada. Tá? Praticamente o valor virá igual. Mas a sua decisão individual, não. Essa vai fazer a diferença com toda certeza. Tá? Por todos esses motivos que eu trouxe há pouco aqui, né, eu quero te convidar a participar desse movimento, de ser também um agente de mudança e o mais importante também, talvez, que você esteja pensando, mas eu vou ter que gastar alguma coisa. Não, talvez você vai gastar sim um pouquinho do tempo no processo de fazer essa destinação, mas recurso financeiro você não vai
não precisa colocar mais do que você já está tirando do seu bolso por conta do pagamento do tributo. E isso é muito importante, é a mensagem, é o desafio, é o convite que eu quero fazer para você. Pela sua ação individual, a gente vai alcançar resultados coletivos, ok? Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Não deixe de compartilhar, de curtir, comentar esse episódio, porque ele precisa chegar a mais e mais pessoas, porque a gente tem observado que o número de contribuintes que participam desse processo, ele ainda está muito baixo. Tá? Nós não conseguimos bater ainda 10%. E talvez você que está me ouvindo aqui, você é um dos 10%, parabéns. O desafio agora é convidar mais alguém para participar. Nós temos que dobrar essas metas, né? E para você que está nos 90%, vem fazer parte desse movimento. É de extrema importância e com certeza com isso a gente vai mudar a realidade de muitas vidas, tá? E isso traz para nós uma satisfação. Você como um agente de mudança, você vai se sentir certamente motivado, muito feliz, estimulado. A gente tem ouvido aqui no podcast inúmeras histórias inspiradoras de quem com um pouquinho de doação recebe muito mais em troca. E com isso a gente encerra e eu quero convidar você para o nosso próximo episódio. Até mais!